salve tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias. Pré-jogo de São Paulo e Náutico, o São Paulo estreia pela Copa do Brasil 2025 e começa a sua caminhada pelo bicampeonato. Vejo vocês depois da São Paulo! Salve Tricolor, estamos aqui para mais um pré-jogos. Tricolor estreia pela Copa do Brasil 2025, enfrentando o Náutico lá do Pernambuco, de Recife. O Tricolor vai estrear em busca do seu bicampeonato. Lembrando que o São Paulo foi campeão em 2023 e busca aí o seu segundo campeonato. Sem mais delongas, vamos entender como é que está a temporada aí de cada um dos times, entender o adversário do São Paulo. O Náutico na Série C, né? O Náutico já foi um time aí tradicional do futebol brasileiro, hoje vive aí um outro momento, mas vamos conferir primeiro os números do São Paulo, na sequência a gente traz aí a temporada do Náutico também. Atualizando você, torcedor tricolor, o São Paulo tem 23 jogos de temporada, são 9 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. O artilheiro do São Paulo é André Silva, com 8 gols. São Paulo fez 30 gols na temporada, sofreu 21. Eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista, é primeiro colocado do grupo D da Copa Libertadores, está em 10º lugar do Campeonato Brasileiro e estreia na Copa do Brasil na terceira fase, já que é um dos times classificados à Libertadores da América 2025. No destaque, Rian Francisco, a joia tricolor, tem 2 gols na temporada, gol realizado inclusive no jogo contra o Ceará no último final de semana. O time de Luiz Ubeldia vem invicto de 9 partidas, né? Apesar desse monte de empate que o São Paulo tem feito, o time bem desfigurado, com mais de meio time no departamento médico, deve aí vir com um time titular enfrentar o Náutico. Mas antes da gente trazer as prováveis escalações, vamos entender um pouquinho da temporada do adversário do São Paulo. Como eu falei, time de Série C do Campeonato Brasileiro hoje não vem bem e vem desfalcado também, mas vamos entender primeiro os números do Náutico em 2025. São 21 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Tem como seu principal artilheiro Paulo Sérgio, com 5 gols. Tem 27 gols na temporada, sofreu 19. No Campeonato Pernambucano, acabou eliminado ainda na segunda fase. Lembrar que o Campeonato Pernambucano tem, né, classificavam-se os 2 primeiros e do terceiro ao sexto tinha uma eliminatória na qual o Náutico foi eliminado, hein? Impressionante. Na Copa do Nordeste é o 4º colocado do grupo B, está na terceira fase da Copa do Brasil e é o 18º colocado do Brasileirão Série C. No destaque aí, Muriel, o irmão de Alisson, goleiro da seleção brasileira, experiente goleiro que passou pelo Fluminense e pelo Vitória, hoje defende as cores do time de Recife. Bom, o Náutico, né, como a gente falou já historicamente, né, para quem acompanha futebol como eu desde os anos 90, é um time que tradicionalmente sempre figurou na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o último jogo entre São Paulo e Náutico, inclusive, foi há 12 anos atrás. Vamos trazer o histórico desse confronto entre São Paulo e Náutico. São 22 jogos, 14 vitórias do São Paulo, 4 empates e 4 vitórias do Náutico. O São Paulo fez 47 gols, o Náutico apenas 21. Como a gente falou, né, o Náutico, que já foi um time que figurou bastante na Série A do Campeonato Brasileiro, hoje vive outros tempos, né? Vem de uma situação difícil, mas chega a terceira fase da Copa do Brasil aí e enfrentará o São Paulo no estádio do Morumbis amanhã às 21h30. Vamos ver o possível time de Luiz Ubeldia. São Paulo mantém os seus desfalques, né? Seus principais jogadores machucados, Lucas e Oscar ainda sem condições de jogo, o Arboleda também segue fora, Pablo Maia e Caleri passando por cirurgia, Caleri com uma cirurgia um pouco mais extensa, Pablo Maia que voltou a correr no campo. Além de Luiz Gustavo também fora, o São Paulo com uma série de desfalques deve ir a campo ao Morumbis amanhã com a seguinte informação: Rafael Cedric Soares, Juan Alan Franco e Enzo Dias, Marcos Antônio Bobadilha, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ferreirinha, mais à frente André Silva, o time do técnico Luiz Ubeldia. O São Paulo ainda muito desconfigurado, né? É uma temporada difícil, com muitas lesões, e seus principais jogadores continuam fora. A base dando conta do recado, né? No último sábado, gol do Rian Francisco, Lucas Ferreira fazendo uma boa partida, Matheus Alves deve retornar ao time titular
já que cumpriu suspensão no último final de semana lá no Campeonato Brasileiro. Aqui é um outro campeonato, Copa do Brasil, o menino deve começar jogando no jogo de amanhã. Já o Náutico, aniversário de São Paulo, como a gente já comentou aqui, time de Série C do Campeonato Brasileiro, além de já deve vir ao Morumbi buscar algum milagre aqui, tentar algum empate, algo nesse sentido. O time vai todo desconfigurado enfrentar o São Paulo. Tem 4 desfalques importantes. Vamos ver aí como é que deve vir o time do experiente Hélio dos Anjos, técnico do time de Recife. Hélio dos Anjos deve ter os desfalques de João Maestro, Luiz Paulo, Igor Pereira e Vinícius, todos lesionados e não devem enfrentar o São Paulo. O time do Náutico deve ir a campo com o Muriel no gol, Marcos Ítalo na lateral direita, Ryan, Carlinhos e Igor Fernandes, Marcos Antônio, Auremir, Patrick, Alan, Kelvin, Caion e Paulo Sérgio, que é o artilheiro da temporada do Náutico. Técnico Hélio dos Anjos, o conhecido Hélio dos Anjos do futebol brasileiro. Bom, jogo que vale pela terceira fase da Copa do Brasil. Lembrar que o São Paulo está entrando nessa fase por conta da classificação à Copa Libertadores. Então agora entra uma série de times, né? Os classificados à Libertadores da América, aí tem campeões aí, Copa Verde, outras vagas que são distribuídas, e agora teremos 32 equipes que farão os jogos decisivos dessa terceira fase. Vamos dar uma olhada nos confrontos que a gente terá aí nessa fase do Copa do Brasil. A terceira fase terá Vasco e Operário, Fluminense e Aparecidense, Bahia e Paysandu, Botafogo e Capital, Inter e Maracanã, Fortaleza e Retrô, Atlético Paranaense e Brusque, Palmeiras e Ceará, Atlético Mineiro e Maringá, Flamengo e Botafogo da Paraíba, São Paulo e Náutico, Cruzeiro e Vila Nova, Santos e CRB, Corinthians e Novo Horizontino, Bragantino e Criciúma e Grêmio e CSA. Lembrando que a terceira fase da Copa do Brasil teremos jogos de ida e volta, então São Paulo joga no Morumbi amanhã, terça-feira, e depois enfrentará o Náutico no jogo de volta lá nos Aflitos, beleza? Vamos trazer também aí a ficha técnica do jogo, a hora onde passa, enfim, todos os detalhes da partida de amanhã entre São Paulo e Náutico. O jogo acontece no dia 29 de abril, às 21h30, no estádio do Morumbis. Terá arbitragem do senhor Sávio Pereira Sampaio, auxiliados pela Leila Nayara Moreira da Cruz, Daniel Henrique da Silva Andrade, e no VAR, o senhor Elmo Alves Rezende Cunha. Lembrar que o jogo passa somente na TV fechada, tanto na Sport TV quanto no Premier. Para você, fica o convite aqui, a partir das 9 horas estaremos ao vivo, tanto aqui no Tricolor Underline Fest, quanto no União Tricolor Paulista e também no União Esportes Rádio. Estaremos, eu e o Marcelo Santiago, faremos a transmissão ao vivo. Fica o convite, abaixa o som da TV e vem curtir com a gente aí, torcer pelo nosso Tricolor. Estreia na Copa do Brasil e a gente tem feito aí todos os jogos, então fica aí o convite. Quem não conhece o trabalho, fica o convite para você vir acompanhar com a gente a partir das 9 da noite, beleza? Vamos trazer só artilharia e assistência para atualizar vocês também sobre a Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil já chega na terceira fase, já tivemos uma série de jogos, então já temos aí alguns jogadores que despontam nesses quesitos. Cano é o artilheiro da competição, junto com Luiz Fernando do Atlético Paranaense. E aí uma série de jogadores com 2 destaques aí para Coutinho, Rony e Rian do Vasco. As assistências também são lideradas por um jogador do Fluminense, o Everaldo, com 3 assistências. Na sequência temos o Camarão do Confiança, o Bruno Moraes da Carmoladense, o Patrick Alan, que vai enfrentar o São Paulo amanhã, também tem 2 assistências do Náutico, e o Lima do Fluminense aí é um dos jogadores com assistências na terceira fase. Bom, torcedor de São Paulo, esperamos aí que o São Paulo consiga um bom resultado amanhã, já defina esse resultado para que o São Paulo consiga viajar e descansar seus jogadores no jogo de volta no Recife. O Náutico deve vir trancado, o time de novo de Série C, passa por uma má fase, vem de derrota, inclusive, no último final de semana. O Náutico, 18º colocado da Série C do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem total obrigação de fazer um bom jogo, fazer um bom resultado, para focar no que precisa, que é Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. E a Copa do Brasil, assim que afunilar, a gente terá confrontos de enfrentamento muito mais difíceis. Ainda sem seus principais jogadores, o Beldia tem mais um tempo para trabalhar. Lembrar que o São Paulo volta a jogar na sexta-feira, é isso mesmo, sexta-feira, às 9h30 no Morumbi, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza? Para você que chegou até aqui, fica só o convite
se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe o nosso conteúdo, que é muito importante para chegar a mais São Paulinos, e deixe o seu like, que é muito importante para que cada vez mais o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Beleza? Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau!